hora dele, do Tabuleiro Eleitoral com Pedro Duran. Pedro, vamos lá falar sobre tempo de televisão? Porque é uma ferramenta que é muito importante, muito cobiçada pelos candidatos em qualquer eleição. E nesse ano, tem alguns que conseguem chegar até 6 minutos, mais de 6 minutos na televisão, no rádio, para poder ali convencer o eleitor. Quem é que está liderando esse ranking? A gente vai mostrar quem são os candidatos a prefeito que estão conseguindo liderar esse ranking, Carol, levando em consideração que aqueles que estão no cargo como prefeitos acabaram conseguindo montar coligações maiores e, consequentemente, ter um tempo maior de televisão. O tempo de televisão é calculado de forma proporcional. O Tribunal Regional Eleitoral faz um cálculo para cada uma das cidades onde você tem propaganda de TV. Não são todas, são poucas cidades. A maioria das cidades não tem tempo de televisão, porque não tem como você conseguir organizar localmente a exibição desses vídeos, mas as grandes cidades todas elas têm. E aí é importante dizer, Carol, que nesse cálculo, já aparecendo aqui o nosso ranking do tempo de televisão, você tem os 6 maiores partidos ali entrando nessa conta e quanto mais representatividade no Congresso, maior o tempo de TV. O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lidera esse ranking com 6 minutos e meio de tempo de televisão. A gente tem 2 intervalos de 20 minutos ali ao longo do dia, no começo e no final da tarde. Ricardo Nunes é o que tem maior tempo. O Duarte Júnior, que é o candidato da oposição lá em São Luís do Maranhão, com 6 minutos e 11 segundos. É uma mega coligação também. Aquela coligação que vai do PT ao PL, né? A Janade Valcari, candidata de Palmas, que está desde o começo liderando essa eleição, tem 5 minutos e 54 segundos de televisão. O atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, 5,36. O atual prefeito de Maceió, JHC, 5,29. E o Paulinho Freire, em Natal, 5 minutos e 28 segundos. Tem alguns outros candidatos que conseguiram superar os 5 minutos, mas a gente tem aqui uma concentração muito grande desse tempo, né? Pelo que você tem ouvido das campanhas, Pedro Duran, de fato, o tempo em TV ainda tem um peso muito grande, mesmo com o protagonismo das redes sociais? Ainda tem sim, Carol. Os marqueteiros, eles entendem que, evidentemente, você precisa fortalecer as redes sociais. Ao longo dos últimos anos e das últimas eleições, a gente viu o investimento em televisão caindo e o investimento em redes sociais subindo, mas a televisão ainda é um dos maiores gastos para os candidatos e ainda é uma das maiores apostas. O que eles têm feito agora é adaptar aquelas peças que vão para a TV para as redes sociais e vice-versa. Vamos rodar então o tabuleiro? Vamos lá, vamos ver se tempo em TV significa a preferência do eleitorado. Começando por São Paulo, capital paulista, onde você tem o Ricardo Nunes. Olha só o que aconteceu, Carol. Veio para 3º lugar. Ele que estava na frente no tabuleiro eleitoral nos últimos dias, até empatado com Guilherme Boulos, foi recuando e agora já é ultrapassado por Pablo Marçal. Pablo Marçal que ontem, inclusive, deu uma entrevista no Roda Viva, bastante tumultuada, bastante polêmica ali. E a gente sabe que o tabuleiro, ele é o índice, né? Ele leva em consideração o índice CNN, que é feito com base num agregador de pesquisas que junta todas as pesquisas mais relevantes com a sua medida respectiva. Por isso, você vai ver números que você só encontra aqui na CNN. Então, Ricardo Nunes em 3º lugar com 19%. Para se ter uma ideia, Carol, o tempo do Guilherme Boulos, que está liderando hoje com 23%, é menos da metade do que o Ricardo Nunes tem. É cerca de 2 minutos e meio. Então, a expectativa da campanha do prefeito é que esse tempo de TV possa, inclusive, ajudar ele a avançar, uma vez que o próprio Pablo Marçal não só não tem tempo de TV, como teve as redes suspensas, né? Inclusive, a própria campanha de Ricardo Nunes deixava isso muito claro, que conforme as pesquisas eram divulgadas, eles diziam: quando a propaganda na TV começar, aí teremos um outro jogo eleitoral. É isso. A gente só vai conseguir medir isso daqui a uma semana, mais ou menos, com um tempo longo para as pessoas tentarem absorver essa mensagem que ele está transmitindo. Mas, por enquanto, esse é o cenário. Bem, vamos para São Luís agora, vamos lá para o Maranhão, lá para a região Nordeste, porque lá é essa coligação forte que foi formada e aí é muito tempo de televisão para o candidato. É muito tempo de televisão, mas por enquanto, sem chances de tirar da cadeira o prefeito Eduardo Braide, que está lá na frente, ó, aqui, 52%, pertinho de você. E a gente tem o Duarte Júnior com 23%. Então, é uma disputa que você tem
claramente o mandatário e o desafiante, né? Muito embora o Duarte Júnior tenha conseguido fazer não só uma grande coligação, mas ter o apoio de muita gente relevante para São Luís, como o próprio agora ministro do STF, Flávio Dino, ainda não conseguiu avançar nessa disputa. Já em Palmas a situação é diferente, né? Vamos ver Palmas, Vamos então? lá. Porque tem a Janade Valcari, Carol, que é a candidata de Bolsonaro em Palmas, que está conseguindo liderar essa disputa já desde o início dela, né? Hoje ela tem 41%, se ela avançar um pouco mais, pode até levar no primeiro turno, tudo vai depender do desempenho dos oponentes, mas o tempo de TV certamente ajuda ela a consolidar essa liderança, né? O Eduardo Siqueira do Podemos está com 27% e o Júnior Gel do PSDB com 13%. Essa é uma eleição muito significativa para a gente observar os números, porque você tem o percentual praticamente dividido entre esses três candidatos. Não é, por exemplo, como Belo Horizonte, onde você tem o voto do eleitor todo pulverizado, né? Ou São Paulo, que você também tem esse cenário de pulverização. Aqui o voto está bastante concentrado. E no caso de Porto Alegre, hein, Pedro? Porque o atual prefeito estava ali no voto a voto com a candidata Maria do Rosário. Mas passou. Ó. Agora já foi para 31%. Esse tabuleiro de Porto Alegre é muito interessante, porque cada vez que a gente abre aqui é um que está na frente, né, Carol? É. Então, quem estava na última vez que a gente mostrou era a Maria do Rosário, agora a gente já consegue perceber o avanço do Sebastião Melo com 31%. Efetivamente, não muda muito embora avança 3, volta 2, avança 1, volta 2, eles mudam de casa o tempo todo, porque você tem claramente aqui 1/3 do eleitorado que está ligado a Lula e que gosta do PT e que valoriza as gestões que o PT teve no Rio Grande do Sul, e você tem 1/3 do eleitorado que ou está confortável com o atual prefeito ou está mais alinhado com o bolsonarismo. Tanto que a Betina, vice do Sebastião, é bolsonarista, é do PL. Então, isso fica muito claro, essa polarização fica muito clara. Hoje, tudo indica que a eleição para Porto Alegre vai para o segundo turno com esses dois personagens da política local e deve ser uma das eleições mais polarizadas também, uma das eleições mais disputadas, porque aí, Carol, se passam os dois com esse patamar de 30%, a disputa é voto a voto. A Maria do Rosário tem uma vantagem nessa história, que é o fato da Juliana Brizola, do PDT, ter um alinhamento ideológico e político muito mais com ela do que com Sebastião Melo. Agora, qual é a garantia de que a Juliana vai conseguir transferir os votos para Maria do Rosário no eventual segundo turno? A gente só vai saber depois que isso acontecer. Em Porto Alegre, caminhamos nesse momento, segundo o cenário do nosso tabuleiro eleitoral, para um segundo turno. Pedro Duran, que hoje também participa da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Duda Salabert será a entrevistada. Ontem a entrevista foi boa? Foi boa, foi ótima. A entrevista é com o Rogério Correia, quem não viu tá lá no YouTube. E hoje a gente falava da Juliana Brizola, do PDT, né? Duda Salabert também é uma mulher do PDT que está tentando conquistar uma prefeitura, muito embora o PDT tenha ficado um pouco isolado nessas eleições municipais. E a gente vai discutir um pouco disso com ela.